A história de Lúcifer. Quem era Lúcifer? Como um ser poderoso como ele poderia cair em transgressão, estando no céu junto a Deus? Como o pecado pode ter entrado no lugar onde deveria haver apenas santidade e ter atingido alguém tão extraordinário como aquele ser angelical? Lúcifer era um querubim, uma classe de anjos poderosos na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus pôs querubins para guardar o caminho da árvore da vida após o pecado do homem e Adão ser expulso do jardim do Éden, em Gênesis 3:24. A única imagem daquilo que existe nos céus que Deus autorizou o homem a fazer foi a de querubins. A Bíblia diz que Lúcifer era um querubim da guarda, e esse cargo havia sido recebido por unção de Deus. Ezequiel 28, 14 e 16. Atributos e qualidades de Lúcifer. Seria razoável pensar que Lúcifer pecou devido a seus defeitos, por ser já inclinado para o pecado. Porque esse é o pensamento comum, a imperfeição leva ao erro. Mas essa não era a situação de Lúcifer. Ele era perfeito. Perfeição significa a impossibilidade de algo melhor. Lúcifer, portanto, representava o ápice da criação de Deus. Não havia nada que pudesse ser melhorado. Ele era formoso, Ezequiel 28, 12 a 17, dentro do padrão estético de Deus. Lúcifer era belo em todos os seus aspectos. Sua voz, sua aparência, seu porte, tudo nele apresentava a formosura criada por Deus. Ele era sábio, Ezequiel 28, 12 e 17. Os dotes de Lúcifer não se detinham em sua aparência. Ele também era belo por dentro. Deus o tinha dotado de uma sabedoria extraordinária. Ele vestia-se com pedras preciosas. Além das qualidades que lhe eram inerentes, Lúcifer revestia das maiores belezas e riquezas do céu. Ezequiel 28, 13. Ele era músico. O som da sua harpa era conhecido no céu e fazia dele um anjo ímpar. Imagine os sons maravilhosos que saíam dos dedos daquele querubim extraordinário. Ele era poderoso, Isaías 14, 12. Por cima de tudo isso, ele era poderoso, belo, rico, poderoso. Eis um resumo do que era Lúcifer. A esse conjunto de qualidade e riqueza, a Bíblia chama de resplendor de Lúcifer, Ezequiel 28, 17. E a geração do pecado em Lúcifer. Como Lúcifer pecou se Deus fez os anjos sem pecados? A Bíblia não diz que a queda se deu porque havia pecado em Lúcifer. Realmente no céu não há pecado. No céu não há coisa alguma que contraria a vontade de Deus. A origem do pecado? A sensualidade. O pecado é gerado pelo anseio da satisfação ilícita de desejos do corpo e desejos da alma. E a iniquidade? A iniquidade é o pecado da alma que é gerado pelo desejo da satisfação dos desvios da alma. E isso a Bíblia chama de iniquidade. A Bíblia diz que o problema de Lúcifer foi a iniquidade que se criou nele, em Ezequiel 28, 15. E o que é a iniquidade? Quando Deus deu o livre-arbítrio aos anjos, necessariamente abriu a porta para a possibilidade da iniquidade, que apresenta em três áreas, no ser, na aparência e no ter. Assim sendo, o pecado, a desobediência à lei, é vindo a cobiça ou a concupiscência. Soberba foi a iniquidade encontrada em Lúcifer. Como se gerou tal iniquidade no coração de Lúcifer? O que aconteceu com o livre-arbítrio? Levaram-no a pensar que era mais do que aquilo que Deus o havia feito. Quando Lúcifer olhou para seus atributos e qualidade, para sua perfeição, ele pensou que deveria ser tratado desigualmente em relação aos demais anjos. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, Isaías 14, 13. Ele não se achava mais um anjo qualquer na sua mente. Os demais querubins não poderiam ser considerados no mesmo nível que ele. Por outro lado, ao mesmo tempo em que se achavam desigual em relação aos que eram seus iguais,
Lúcifer sentiu igual a quem era desigual. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante aos Altíssimo. Isaías 14:14. Por isso, a esse pensamento, a Bíblia chamou de iniquidade. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Em consequência da rebelião, como já se viu, Lúcifer e os anjos que lhe seguiram foram expulsos do céu. E o fim da sua iniquidade está bem resumido por Isaías quando declara: derribada está na cova a tua soberba. Isaías 14:11. Conclusão: verificamos que as grandes qualidades de Lúcifer, conjugadas com a má administração do seu livre-arbítrio, o conduziram à soberba, e a soberba o levou à queda. Ser um ser angelical perfeito em todos os seus caminhos, que vivia junto a Deus, exaltado entre os anjos, deixou a soberba o dominasse? Imaginamos o risco que o ser humano, pecador, orgulhoso por natureza, possui de entrar no mesmo erro. Espero que tenha gostado desse vídeo de Dirceu Antunes, formado em jornalismo, aqui de Brighton, na Inglaterra, sobre Lúcifer.